Pessoal, aqui está um assunto de alta relevância para as provas de concurso. Muita atenção com esse tópico 2, sistemas processuais. Muita atenção mesmo. Aqui é um assunto que cai sim em provas de concurso. Então já coloque em seu caderno. Tópico 2, sistemas processuais. São basicamente 3 sistemas processuais: o inquisitivo, o acusatório e o sistema misto. Então, o que a gente vai fazer agora? Estudar as características do inquisitivo, ver qual que é a crítica que a doutrina... Professor, o que é a doutrina? São aqueles estudiosos do processo penal. Qual que é a crítica que esses estudiosos, que a gente vai chamar de doutrina daqui para frente, trazem para o sistema inquisitivo? Depois a gente vai estudar características do sistema acusatório e vamos ver qual que é a crítica, qual que são as constatações. E depois a gente estuda o sistema misto ou acusatório formal. Pois bem, vamos lá. Primeiro sistema, coloque dentro de sistemas processuais, tópico A, sistema inquisitivo. Vamos lá, vem desse lado de cá para a gente poder dar uma olhada aqui, ó. Primeira características do sistema inquisitivo: inexistência de contraditório e de ampla defesa. Professor, o que é contraditório e ampla defesa? Calma aí, a gente vai estudar mais à frente o tópico que vai se chamar princípios do processo penal. Lá eu vou te ensinar detalhadamente o que é contraditório e o que é ampla defesa. Por enquanto, você não precisa se preocupar, só anota aí, ó. No inquisitivo não existe contraditório e não existe ampla defesa. Tranquilo? Anota aí. Mais à frente a gente vai explicar ponto a ponto o que quer dizer contraditório e o que quer dizer ampla defesa. Pois bem, segunda característica. No sistema inquisitivo, vai haver uma unificação das funções de acusar, defender e julgar em um único personagem. Então, o que eu estou falando para vocês? Gente, no sistema inquisitivo, vai unificar a função de acusar, de defender e de julgar em quantas pessoas? Em uma pessoa. Professor, o que é isso? Não estou entendendo. Gente, tranquilo demais. Você vai colocar na sua mente o seguinte, para você fixar isso aqui. No sistema inquisitivo, você vai lembrar que só existe a figura do juiz. Então, vamos de novo? No sistema inquisitivo, para facilitar, é uma técnica, na verdade, é uma estratégia didática para facilitar. Lembra assim, coloca na sua cabeça que no inquisitivo, você vai lembrar, ó, só existe a figura do juiz. Então, o juiz, que é o indivíduo que existe nesse processo, que é o sujeito processual desse processo, ele vai concentrar nele as funções de acusar, defender e julgar. Então, vamos lá. No sistema inquisitivo, vai haver uma unificação das funções de acusar, defender e julgar em quantas pessoas? Em uma pessoa. Beleza? Terceira característica. O sistema inquisitivo é escrito e é sigiloso, sem maiores dificuldades. Isso aqui. Quarta característica, o juiz coordena a produção das provas. Quarta característica, o juiz coordena a produção das provas. Em sala de aula, para os meninos poderem fixar isso aqui, eu costumo brincar assim, ó. Gente, eu não te disse lá atrás, para você fixar o que eu estou te falando, que o sistema inquisitivo vai ter quantos personagens nele? Um. E quem que é essa pessoa? O juiz. Então, o juiz acusa, defende e julga. Se você fixar isso aqui, que só existe a pessoa do juiz, e que o juiz, ele exerce as funções de acusar, defender e julgar, você entende a característica 4. Pensa comigo, se só existe a pessoa do juiz para exercer essas 3 funções, quem que é que vai coordenar a produção de provas? Só pode ser o juiz. Ora, se o juiz acusa, defende e julga, quem que vai produzir provas dentro desse processo? O juiz, pois só existe a figura do juiz. Então, utilize esse raciocínio que, do ponto de vista didático, ele te ajuda muito a lembrar as características. Ora, se há uma unificação das funções de acusar, defender e julgar na mesma pessoa, e essa pessoa é o juiz, quem que é que vai produzir e coordenar a produção de provas? Só pode ser o juiz, porque ele exerce as funções de acusar, de defender e de julgar. Tranquilo. Quinta característica, gente. O juiz do sistema inquisitivo, ele é um juiz parcial. Professor, o que quer dizer juiz parcial? É o oposto de juiz imparcial. Você fala, professor, ainda não entendi. Então, vamos lá. O que é juiz parcial? É aquele juiz que ele é contaminado com um
com um dos lados da relação processual. É aquele indivíduo que ele possui vínculos subjetivos com o processo, seja com a acusação, seja com a defesa, de modo que ele perde a imparcialidade para apreciar a demanda. Professor, me explica melhor. Juiz parcial é aquele juiz que ele tende a pender ou para a acusação ou para a defesa. Ele não consegue ser um juiz que está isento, que está afastado dessa relação processual. Então, juiz parcial é aquele que toma parte, aquele que vai acabar pendendo ou para a acusação ou para a defesa. Professor, por que o senhor está me dizer que o juiz do sistema inquisitivo é um juiz parcial? Simples, porque como que um indivíduo, um ser humano, ele vai exercer três funções tão distintas? Como que o indivíduo vai exercer a função de julgar, de acusar e de defender isso, uma única pessoa, sem que esse indivíduo, ele se contamine, ele vá ter uma tendência a pender para a acusação ou para a defesa. Então a doutrina fala que seria impossível um indivíduo, um ser humano, exercer três funções tão distintas sem que ele se contamine pela acusação ou pela defesa, tá? Então o que é o juiz imparcial, para a gente finalizar essa característica? Juiz parcial é aquele que tem vínculos subjetivos com o processo, é aquele que ele pende ou para o lado da acusação ou para o lado da defesa. Sexta característica, gente, no sistema inquisitivo, o acusado, o investigado, ele não é um sujeito, um indivíduo com direitos. Aqui no inquisitivo é o seguinte: depois que o indivíduo cometeu um crime ou uma contravenção, é como se ele deixasse de ser um sujeito, é como se ele deixasse de ser um indivíduo e se transformasse num objeto daquela investigação. Então, sexta característica: o acusado, o investigado no sistema inquisitivo, ele é um mero objeto das investigações do processo. Tranquilo? Pois bem, chegamos na crítica. Professor, qual que é a crítica à doutrina que os estudiosos do direito trazem para o sistema inquisitivo? Eles vão dizer primeiro, que é o que eu já comentei lá atrás. Olha, é impossível que um indivíduo ele exerça três funções tão antagônicas sem que ele se contamine por um dos lados. Então eles falam, ó, um ser humano, um indivíduo, ele não consegue exercer a função de acusar, defender e julgar sem que ele se contamine por um dos lados. Então a primeira crítica é essa. Segunda crítica: eu te disse que o investigado aqui, ele é o objeto de um processo, ele deixa de ser um indivíduo com direitos e vira um objeto daquela investigação. Então, segunda crítica: o sistema inquisitivo, ele viola direitos e garantias fundamentais do investigado, do indivíduo acusado, do indivíduo que possivelmente cometeu um crime, em prol de uma vontade, de uma pretensão do Estado de puni-lo. Então, segunda característica, aqui ó, fragiliza, viola direitos e garantias fundamentais em prol da pretensão punitiva do Estado. E você vai colocar uma observação aí no seu caderno. O sistema inquisitivo, ele é típico de governos absolutistas. Tranquilo? Vamos lá. Sistema inquisitivo, encerramos ele. São essas 6 características. Lembra das críticas que vocês anotaram, que não tem erro em prova, tá? Segundo sistema, sistema acusatório. Senhores, aqui tem uma dica muito importante para você fixar esse conteúdo. Aqui é o seguinte: o inquisitivo, ele vai ser o oposto do acusatório. Então, se você fixar as características do inquisitivo, por outro lado, você fixou o acusatório, porque é o oposto. Então, como que eu faço, professor, para lembrar as características do inquisitivo e do acusatório? Ó, fixa as características do inquisitivo e lembra que o sistema acusatório, ele é o oposto. Tranquilo? Então, fixa as características do inquisitivo e lembre que o sistema acusatório, ele é o oposto do sistema inquisitivo. Vamos lá que você vai ver o quanto isso vai ficar claro. Primeira característica do sistema acusatório: separação das funções de acusar, defender e julgar
em diferentes personagens, em diferentes pessoas. Então, enquanto no inquisitivo era a unificação das funções de acusar, defender e julgar em um único personagem, no acusatório separa-se as funções de acusar um indivíduo, defender outro indivíduo e julgar uma terceira pessoa. Então, acusatório, separação das funções de acusar, defender e julgar em diferentes personagens. Segunda característica: fortalecimento dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Aqui no sistema acusatório, não só existe o princípio do contraditório e da ampla defesa, como são princípios que vão ter um elevado valor. Vai haver um fortalecimento do contraditório e da ampla defesa. Terceira característica: enquanto o inquisitivo era escrito e sigiloso, o acusatório é o oposto. Ele é público e oral. Tranquilo? Quarta característica, enquanto o juiz do inquisitivo era um juiz o quê? Vocês lembram? Um juiz parcial. O juiz do sistema acusatório, ele é um juiz imparcial. Professor, o que quer dizer o juiz imparcial? É o oposto do juiz parcial. O juiz imparcial é aquele que não tem vínculos subjetivos com o processo, de modo que ele perca a imparcialidade para apreciar a demanda. Professor, facilita isso para mim. É aquele indivíduo que ele não vai pender nem para o lado da acusação, nem para o lado da defesa. Ele é um juiz equidistante das partes, ele é um juiz imparcial, ele vai apreciar os fatos e aplicar a lei, tranquilo? Então o que é o juiz imparcial? É aquele que não pende nem para acusação nem para defesa, ele é um juiz que fica separado das partes, analisa as provas e vai julgar, ele não vai tender nem para acusação nem para defesa, tranquilo? Quinta característica, senhores, muita atenção. Enquanto no inquisitivo, quem coordenava a produção das provas era o juiz, no acusatório é diferente. O juiz ele é imparcial, ele vai ficar equidistante, ele vai ficar afastado das partes. Então, quem vai produzir provas no sistema acusatório vão ser as partes, os sujeitos processuais. Professor, quem são as partes? Quem são os sujeitos processuais? Tranquilo, acusação de um lado e defesa de outro. Então, quando você lê lá no seu concurso, no sistema acusatório, a produção de provas é conferida às partes ou é conferida aos sujeitos processuais, está certo. Quem são as partes ou quem são os sujeitos processuais? É a acusação de um lado, normalmente se dá por meio do Ministério Público, e a defesa de outro lado, que normalmente se dá por meio de um advogado ou também poderá ocorrer por meio de um defensor público. Sexta característica: enquanto no inquisitivo o réu ele era um objeto das investigações, no acusatório o réu é um sujeito de direitos, tranquilo? O fato do indivíduo estar sendo objeto da persecução penal, o fato do indivíduo ter, melhor dizendo, o fato do indivíduo ter cometido um crime ou uma contravenção penal e o Estado ter deflagrado uma persecução penal contra ele, não faz com que ele vire um objeto do processo. O acusado aqui, no sistema acusatório, ele é um sujeito de direitos. Ele é um indivíduo que, embora tenha cometido um crime ou possa ter cometido um crime ou uma contravenção, ele é detentor de direitos. Então, coloca aí, sexto, o acusado é sujeito de direitos. Aqui eu já tenho uma constatação muito importante para fazer para vocês. Professor, qual que foi o sistema que o nosso processo penal brasileiro adotou? Vamos lá. O processo penal brasileiro, ele adotou o sistema acusatório. Tanto que aqui a gente tem a figura do Ministério Público, que via de regra acusa, uma outra pessoa que é o advogado defendendo, o juiz imparcial julgando. A gente tem durante a ação penal contraditória e a ampla defesa. Então, o processo penal brasileiro, o Código de Processo Penal, adotou o sistema acusatório. Tranquilo? Então, na sua prova, perguntou sobre sistemas processuais, você vai assinalar. O Código de Processo Penal ou Processo Penal Brasileiro adotou o sistema acusatório. Muita atenção com essa observação aqui, O
Brasil não adotou o sistema acusatório puro. Professor, então não entendi. É o seguinte, se na sua prova afirmar que o processo penal brasileiro adotou o sistema acusatório, tá certo. Se afirmar que o processo penal brasileiro adotou o sistema acusatório puro, será uma afirmativa errada. Tranquilo? Por que o Brasil não adotou o sistema acusatório puro? Aqui eu já vou fazer uma observação importantíssima. É o seguinte. O indivíduo, quando ele comete um crime ou uma contravenção penal, o Estado deflagra contra ele a tal da persecução penal. Essa persecução penal, ela vai ter duas etapas bem definidas. Coloca aí, ó, persecução penal. Primeira etapa, você vai colocar investigação preliminar. E abre parênteses, via de regra ocorre por meio do inquérito policial. Então você vai abrir do seu caderno, persecução penal. Dentro de persecução penal você vai colocar A ou 1, investigação preliminar, abre parênteses, via de regra ocorre por meio do inquérito policial, fecha parênteses. E você vai colocar B ou 2, a persecução penal tem a primeira etapa, que é a investigação preliminar, via de regra se dá por meio do inquérito, e ela tem uma segunda etapa, que é uma etapa de julgamento, que vai se chamar ação penal ou processo judicial. Tranquilo? Aqui eu te explico por que não é o acusatório puro que o Brasil adotou. Porque essa primeira etapa da persecução penal, que é a investigação preliminar, que é o inquérito policial, que via de regra se dá por meio do inquérito policial. Essa primeira etapa da persecução penal, que é essa investigação preliminar, ela tem características inquisitivas. Então você pode anotar aí, ó, persecução penal, a primeira etapa é a investigação preliminar, via de regra se dá por meio do inquérito. Essa investigação preliminar e o inquérito, que é uma das maneiras de investigação preliminar, são inquisitivos. Professor, mas você não me diz que o processo penal é acusatório? Sim, a etapa que é acusatória é a ação penal ou processo judicial. Então você puxa uma setinha aí em frente à investigação preliminar, depois do parênteses do inquérito, coloca inquisitiva. Vai lá em frente à ação penal, o processo judicial e coloca a acusatória. Por que eu estou te falando isso? Para te afirmar que não se pode dizer que o Brasil adotou o sistema acusatório puro. Por que não é acusatório puro? Porque a primeira etapa da persecução penal, que é a investigação preliminar e via de regra se dá por meio do inquérito, tem características inquisitivas. Então, se a sua prova te perguntar, o inquérito policial é inquisitivo ou acusatório? Você vai marcar que é inquisitivo. Mas se ele te pergunta genericamente, o processo penal é inquisitivo ou acusatório? Você vai marcar que é o acusatório. E se ele te pergunta, o processo penal adotou o sistema acusatório puro? É errado. É errado porque o inquérito policial é inquisitivo. Tranquilo. Senhores, eu me lembro aqui de uma questão de prova que quando ela cai, ela derruba muita gente. Toma cuidado com essa palavra aqui, ó. Expressamente. Professor, o que você está querendo me dizer? É o seguinte. Quando ele te falar, o Código de Processo Penal adotou expressamente o sistema inquisitivo, o Código de Processo Penal adotou expressamente o sistema acusatório, ou o Código de Processo Penal adotou expressamente o sistema misto, que é o que a gente ainda vai estudar agora, o próximo, você vai marcar que está errado. O Código de Processo Penal não adotou expressamente nenhum dos sistemas processuais. Repito, o Código de Processo Penal não adotou expressamente nenhum dos sistemas processuais. Mas, professor, o senhor acabou de me dizer que o processo penal brasileiro adotou o sistema acusatório. É essa observação que eu quero que fica. Se a afirmativa te fala, o Código de Processo Penal brasileiro ou processo penal brasileiro adotou o sistema acusatório, é uma assertiva correta. Se te fala, o inquérito policial tem características inquisitivas, ou durante o inquérito adota-se o sistema inquisitivo, tá certo. Mas muita atenção com a palavra expressamente. Expressamente, o Código de Processo Penal não adotou o sistema inquisitivo, nem o acusatório, nem o misto. Professor, de onde que o senhor tirou então que o Brasil adotou o sistema acusatório? Isso é lição da doutrina dos estudiosos. Prevalece entre os estudiosos que o processo penal brasileiro ele é acusatório. Mas no corpo do CPP, expressamente escrito no CPP, ele não disse que adotou nenhum dos sistemas processuais. Então,
se na hora da sua prova você ler lá, o Código de Processo Penal brasileiro adotou expressamente, está errado. Ele não adotou expressamente nenhum dos sistemas processuais. Mas se a prova te afirmar, o Código de Processo Penal adotou o sistema acusatório, certo, é o que prevalece na doutrina. Se ele fala, adotou expressamente, adotou no corpo do texto o CPP, está errado. Expressamente, o CPP não adotou nenhum dos sistemas processuais. Tranquilo? Vamos seguindo. Só apagar aqui. Vamos lá. Agora, terceiro sistema, misto ou também chamado de acusatório formal. Muita atenção para você não errar bobeira na hora da prova. A gente já estudou o sistema inquisitivo, o acusatório, agora a gente vai para o terceiro sistema, que é o sistema misto. Atenção, o misto também pode ser chamado na sua prova de acusatório formal. Então, se você lê o acusatório formal, não é sistema de acusatório, não. Perdão, não é sinônimo de sistema acusatório que a gente acabou de estudar, não. Acusatório formal é sinônimo de sistema misto. Vamos lá. Quais são as características do sistema misto? Coloca aí. Primeira característica: investigação preliminar a cargo da Polícia Judiciária. Então, no sistema misto, ele nada mais vai fazer do que mesclar as características do inquisitivo com as características do acusatório. E daí o nome, sistema misto. Então, coloque aí. Primeira característica do sistema misto: uma investigação preliminar a cargo da Polícia Judiciária. Depois de Polícia Judiciária, há parênteses, Polícia Civil e Polícia Federal. Polícia Judiciária é uma referência que se faz à Polícia Civil e à Polícia Federal. Segunda característica: vai ter uma instrução preparatória a cargo, conferida ao juiz instrutor. Professor, me explica isso que eu não entendi. Instrução preparatória, instruir o processo, é o momento em que se produz provas dentro do processo. Então, o que quer dizer essa palavra? Instrução preparatória conferida ao juiz instrutor. Quer dizer que vai haver uma produção de provas dentro desse processo, e quem vai produzir essas provas de maneira preparatória é o juiz instrutor. E aqui eu te pergunto, juiz produzindo provas é característica do sistema inquisitivo ou do sistema acusatório? Quem se recorda? Eu te respondo, é característica do sistema inquisitivo. Então, essa característica 2 é uma típica característica do sistema inquisitivo. Tranquilo. Depois, terceira característica, vai ter um julgamento com base nos princípios do contraditório e da ampla defesa. Então, terceira característica, julgamento baseado nos princípios do contraditório e da ampla defesa. Te pergunto, observância do contraditório e da ampla defesa é característica do sistema inquisitivo ou é característica do sistema acusatório? É característica do sistema acusatório. Por isso que ele é misto. Ele mescla a característica 2, que é do inquisitivo, com a característica 3, que é do sistema acusatório. Pois bem, dentro de sistemas processuais, os mais cobrados em prova é o sistema inquisitivo e o sistema acusatório. Mas não deixe de prestar atenção nas características do sistema misto ou acusatório formal. Tranquilo? Vamos lá. Questão de concurso. Questão da prova da Polícia Militar de 2010, do Estado de Goiás, PM Goiás. Não coloquei aqui não, mas é uma questão da Polícia Militar do Estado de Goiás do ano de 2010. Vamos lá. A respeito dos sistemas processuais existentes no processo penal, pode-se afirmar que o sistema... Gente, aqui uma dica. Como eu vou ler e já vou respondendo a questão, pausa aí na sua casa, lê a questão e tenta já achar o gabarito, tá? Porque aqui, então, você dá uma pausa no vídeo, lê a questão e tenta achar o gabarito. Porque eu aqui já vou ler e já vou falar se está certo ou está errado. Então, pause, leia aí em sua casa, tenta achar o gabarito, depois você dá play que eu venho explicando assertiva por assertiva. Beleza. O sistema inquisitivo rege o processo penal brasileiro, com a concentração das funções acusatória, de defesa e julgadora na mesma pessoa, o juiz acusador. E aí, pessoal? O sistema inquisitivo rege o processo penal brasileiro? É errado. Quem rege o processo penal brasileiro é o sistema acusatório. Então, a primeira está errada. Segunda, B.
O sistema acusatório caracteriza-se pela divisão das funções de acusar, de defesa e julgadora em diferentes personagens, sendo o juiz imparcial. E aí, voltem lá e deem uma olhada nas características do sistema acusatório, que vocês vão ver que isso aqui está certíssimo. No sistema acusatório, separa-se as funções de acusar, separa-se as funções de acusar, via de regra, o Ministério Público, de defender, advogado ou defensor público, e de julgar, é o juiz, esse juiz é imparcial. Então, a característica B, correta, letra B é a assertiva correta. Vamos achar o erro da C. O inquérito policial, apesar de não ser um processo, obedece às regras e aos princípios do sistema acusatório, com a garantia da ampla defesa do contraditório. E aí, pessoal? Falei isso aqui também. O inquérito policial, apesar de não ser um processo, gente, até aqui não está errado não, porque a gente vai estudar mais à frente que o inquérito ele é um procedimento administrativo. Então até aqui não é o erro da questão não, o erro da questão é aqui, ó, o inquérito policial obedece às regras e aos princípios do sistema acusatório. O que eu falei para você anotar? Persecução penal, quantas etapas? 2. Primeira, investigação preliminar, aparentes. Via de regra, ocorre por meio do inquérito. Puxa uma setinha. A investigação preliminar tem características inquisitivas. Então, o inquérito policial ele é inquisitivo. E a ação penal, que é a segunda etapa, que é a etapa de julgamento, que é acusatória. Então, o que está errado? O inquérito policial obedece às regras do sistema acusatório? É errado. O inquérito policial inquisitivo. Professor, como que eu lembro na hora da prova? Lembra? Inquérito inquisitivo. Tranquilo. Então, C é errada. D. O sistema processual inquisitivo tem como característica marcante a oralidade e a publicidade. E aí, pessoal, tá certo? O inquisitivo é oral e público? É errado. O inquisitivo ele é escrito e sigiloso. Vamos para E. O sistema acusatório caracteriza-se por ser eminentemente escrito e secreto? É errado. O acusatório é público e oral. O que ele fez com a assertiva D e KE? Ele inverteu. É o inquisitivo, que é escrito e sigiloso. E é o acusatório, que é público e oral. Na D e na E, ele inverteu os conceitos. Teve dúvida? Volta lá e revisa as características que estão anotadas no caderno. Procurem questões também, tentem resolver provas sobre o assunto sistemas processuais, para vocês irem se habituando com o tema, irem vendo como as bancas têm cobrado esse conteúdo em provas, tá? Resolver questões de concurso é fundamental na aprovação. É só com treino que a gente obtém a perfeição e consegue melhorar os resultados nas provas, principalmente nas provas objetivas, que são as que vocês vão encarar. Nas subjetivas também, mas como vocês focam muito nessa parte da prova objetiva, treinem questões objetivas, tranquilo?